Olá, gente. Então, estava aqui com um problemão para resolver. Já tentei, comecei esse vídeo 3 vezes. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque chegava um tempo, acabava, né? Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Aí eu fui dar uma olhada, era muita informação, muito file no telefone e não estava dando mais certo. Aí eu tive que limpar o telefone todinho para poder continuar fazendo os vídeos, né? O problema é que eu estou fora de casa, né? E todos os meus vídeos eu transfiro eles, quando enche muito, eu transfiro eles para o computador e depois para um extra, como falar, um hardware, um externo, né? Hardware. E como eu não estou em casa, e eu estou fazendo vídeo sempre, então o telefone estava carregado. Eu tive que deletar uma série de coisas para poder continuar fazendo os vídeos, tá bom? Então, nós paramos a semana, no vídeo passado, nós paramos com Jesus depois da transfiguração no Monte Hermon, que eles foram de novo para o parque, né, de Magadã, onde encontraram os discípulos de Jesus, 120 mais as mulheres, todas acampadas, lá esperando Jesus voltar, né, com os 12. Esses acampamentos, o Davi Zebedeu montava esses acampamentos justamente para Jesus. Então, quando Jesus ia e voltava, o acampamento ficava lá, gente. Não era retirado, não, porque ele sabia que nunca se sabia para onde que Jesus ia depois, né? Qual que seria o próximo lugar que Jesus gostaria de ir. Então, o Zebedeu tinha sempre acampamentos, tanto aqui nesse parque, porque era onde o refúgio de Jesus, para fugir de Herodes e do Sinédrio de Jerusalém, porque ficava na jurisdição de Filipe, que era irmão de Herodes, mas ele era, vamos dizer, ele era um seguidor de Jesus, ele tinha admiração muito grande por Jesus, e ele protegia Jesus, né? Então, era o lugar que Jesus se sentia mais seguro. Então, já tinha em Magadã esse acampamento montado, tinha um acampamento também em Pela, lembra de Pela, onde Jesus foi batizado. Tinha o acampamento de Cafarnaum, que agora ele não podia ficar por causa do Herodes. Tinha a casa de Pedro, em Betsaida, que também Jesus não poderia ficar. Aliás, numa dessas, entre ele voltar de novo para Magadã, para o parque de Magadã, para esse acampamento lá, ele tentou de novo ir a Cafarnaum, mas não deu certo novamente, e aí eles tiveram que sair de barco de noite para Betsaida, e de Betsaida eles caminharam para o parque. Então, quando Jesus chegou de novo no parque, em Magadã, os discípulos estavam lá, então Pedro, André e o Abner, que era o chefe, né, dos discípulos de João, decidiram fazer mais uma missão de evangelismo, né? E eles escolheram Decápolis. Eu vou mostrar para vocês, eu achei um mapa melhor, gente, de Decápolis, para vocês verem exatamente, bem direitinho. É um mapa bem melhor. Olha aqui, um mapa bem melhor, tá vendo? Decápolis é isso aqui, ó, esse lugar aqui. Pérea é aqui, tá vendo? Pérea, aqui Decápolis. Jerusalém estava do lado de cá, na Judéia, aqui embaixo, na Judéia. Aqui é a Judéia, aqui é Samaria e aqui é Galileia. Jesus não podia mais ficar aqui na Galileia, então ele estava aqui em cima,
Cesareia de Filipe, mas aí eles, aqui de Cesareia, porque o parque ficava mais ou menos nessa área aqui, aí eles resolveram vir fazer uma missão, né, de evangelismo aqui como é que chama que eu falei, gente? Na Decápolis. O que significa Decápolis? Decápolis significa 10 cidades. O nome Decápolis é 10 cidades. Polis, em latim, é cidade. Deca é década, que é 10, né? Então, eram 10 cidades grandes e muitas vilas. Jesus dividiu, ele e Abner, né, decidiram dividir o grupo em 12 grupos, os discípulos em 12 grupos diferentes. De 2 em 2 iriam para cidades diferentes. Eu sei o nome das cidades, mas não adianta falar o nome das cidades, porque ninguém conhece, vocês não conhecem, né? O nome das cidades, mas Jesus aqui fala o nome de todas as cidades para onde eles foram. Não, isso aqui já é outra coisa. É um rapaz, chamado Rodam. Ele era grego e ele foi estar com Jesus porque ele queria saber uma série de... Ele estava tentando entender a mensagem de Jesus, mas aí Jesus deixou ele com Tomás e Natanael. Mas aí eles foram para essas cidades, essas 12 cidades de Decápolis. E Jesus falou, 4 semanas, 28 dias, 4 semanas vocês vão ficar. Mas Jesus visitou todos os grupos, tá? Jesus foi em todas as 12 cidades em que os discípulos estavam. Cada cidade ele ficava 1 ou 2 dias e depois ele voltava para Bagadã. Por quê, Bagadã? Por quê? Porque as mulheres, as 12 mulheres, 12 discípulos, que você já sabe o nome de algumas, né? Eu já falei em vídeos anteriores, uma delas era a Joana, que era a esposa de Cúsio, que trabalhava para Herodes. Tinha a Ruth, que era a cunhada de Judas, irmão de Jesus. Tinha a Madalena, né, Maria Madalena. Tinha uma das filhas de como que era o nome dele? Do discípulo de Jesus, o que era cobrador de imposto, que ele tinha uma companhia de cobrador de imposto, que eu esqueci o nome desse discípulo. Foi um dos primeiros que Jesus foi o primeiro dos que os discípulos escolheram, né? Esqueci o nome dele. O Natanael, eu sempre lembro o nome de Natanael, porque Natanael foi um dos últimos, né, que Jesus escolheu como discípulo. Mas eu não estou lembrando o nome desse outro, gente. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Deixa eu ver aqui. James, não é James. Mateus. É o Mateus. Uma das filhas de Mateus, né, que era discípula também de Jesus. Então, aí Jesus falou, 16 de setembro, todo mundo de volta para o parque, para o acampamento, porque aí nós vamos decidir depois o que nós vamos fazer. Então, eles foram todos para essas cidades, ficaram 1 mês trabalhando de 2 em 2. Nesse período, gente, Jesus visitando cada um deles, Jesus ficou no acampamento com as mulheres e o Davi Zebedeu ficava entre o acampamento, né, de Bagadã, e ele descia também para Galiléia, ele descia para Judéia para saber como é que estava, né, a temperatura sobre o trabalho, sobre o que poderia acontecer com Jesus. Ele ficava sempre de olho, ele tinha uma série de espiões vigiando, né?
Numa dessas viagens de Jesus visitando os discípulos que estavam nesse empreendimento, né, nesse evangelismo, vieram algumas das parábolas de Jesus. E uma delas, que ele falou na cidade chamada Hipos, foi a parábola da ovelha perdida. Aquela não é das 10 ovelhas, não é das 100 não, viu? Não é a parábola das 100 ovelhas não, essa é aquela da ovelha perdida, que o pastor sentiu a falta da ovelha. Cadê a ovelha? Cadê a ovelha? E aí ele foi procurar a ovelha e achou a ovelha que ela tinha caído num precipício, né? Ela tinha caído num buraco, e ela estava presa lá dentro, e ela não teve como voltar. E aí, o que Jesus fala? Jesus fala que o pastor foi lá, atrás da ovelha, encontrou a ovelha, pegou a ovelha ferida, ela estava ferida, pegou a ovelha ferida, colocou nos seus ombros e trouxe para casa. E aí, quando ele chegou em casa, ele falou: vamos, meus amigos, vamos festejar, vamos regozijar, fiquem alegres comigo, porque eu achei a minha ovelha que eu havia perdido. Por que Jesus estava falando isso para os discípulos? Porque eles estavam tendo problemas com as pessoas que vinham para a igreja, para a comunidade, falavam que recebiam, eram batizados, porque sempre iam de 2 em 2. Um era de João Batista e o outro era de Jesus. O de João Batista batizava, né? E os que de Jesus não batizavam ainda. Então, eram batizados. Mas aí algum problema acontecia, e aí o que acontecia? Eles saíam e iam embora e deixava, né, não quero mais saber de Jesus, nem nada. Aí os discípulos ficavam muito chateados. Aí Jesus lança essa parábola da ovelha perdida. Quando a ovelha se perde, não vai lá, ela está no buraco, joga terra em cima, ou termina de matar a ovelha. Não, você desce no buraco, pega a ovelha que está lá presa nos espinhais, tira ela dos espinhos, põe ela nos seus ombros, carrega ela com você. E aí, quando você chegar em casa, você vai curar essa ovelha. E o que a igreja faz hoje, gente, com as ovelhas que se perdem? Elas terminam de matar a ovelha, não carregam a ovelha nos ombros. Estamos fazendo o oposto da parábola de Jesus. E aí, num outro grupo, numa outra cidade, essa cidade eu acho que aqui era onde estava Pedro, essa que eu vou falar agora, que é a lição do perdão. A lição do perdão. Essa eu até marquei a página, 62. 62. É. Do Ripos, da ovelha perdida, né? Ele foi lá e achou a ovelha perdida, ele deixou as outras dentro de casa e achou que tinha se perdido. E aí é onde Pedro estava mesmo, numa outra cidade. Alguém falou assim: Senhor, e quantas vezes eu vou perdoar uma pessoa que pecou contra mim? Lembra? Porque eles sempre recitavam, né, a oração do Pai Nosso, que Jesus havia ensinado para eles. E aí alguém falou assim: o Senhor falou que era para perdoar, né, quem ofende a gente, mas quantas vezes a gente tem que perdoar? Aí Jesus olha para eles e fala: 70 vezes 7. E aí, para ilustrar isso, ele conta uma outra parábola. A parábola do homem rico, que tinha um dos seus gerentes que estava sendo desonesto. Esse gerente estava roubando o homem, o senhor dele.
E o Senhor não sabia. E aí, Jesus fala que o homem descobriu, né? O Senhor descobriu que o servo dele estava fazendo isso. E aí falou para ele, chegou nele e falou, mas por que você está fazendo isso? Ele falou assim, ai Senhor, porque eu estou com dificuldade. Eu falei assim, então eu vou botar você na cadeia, você está me roubando. Isso é desonesto. Aí ele pediu misericórdia para o Senhor, né, e tudo, e o Senhor perdoou, falando, então tá, eu vou te perdoar, mas não faz isso de novo, não. E aí esse gerente saiu, né, foi embora para casa no final do dia, todo feliz, que aquela dívida mais que ele tinha, né, pego do patrão, né, estava perdoada. Aí ele encontra com um outro companheiro dele que estava devendo ele. E aí, ao invés dele, né, ser compassivo com o companheiro e dar um tempo para o companheiro pagar ele pegou e falou, não vou te dar tempo, não, vou te jogar na cadeia até você me pagar. Pegou o homem e jogou na cadeia mesmo. E aí, os companheiros do outro que foi preso, ficou sabendo e foi lá, acabou chegando no ouvido do dono da propriedade. Ficou sabendo que o servo dele tinha feito isso com o próprio companheiro. Aí ele chamou o rapaz e falou assim, olha, eu vou te jogar na cadeia porque você não merecia o meu perdão. Você não soube perdoar o seu irmão. Eu te perdoei a sua dívida, que era muito maior. Por que você não perdoou o outro que tinha uma dívida tão pequena com você? Olha a mensagem dessa parábola. Olha a mensagem dessa parábola. Eram o Senhor, um servo e um companheiro. O Senhor perdoou o servo não perdoou o companheiro. Olha a mensagem. O Eterno perdoa você? Como é que você não vai perdoar o seu companheiro? A sua dívida é muito maior do que o do seu companheiro. Você está devendo o Eterno. O seu companheiro está devendo você. E não o Eterno. E você não é capaz de perdoar o seu irmão que está do seu lado? Por que o Eterno vai perdoar você? Olha a mensagem de Jesus de Nazaré para esse pessoal. 70 vezes 7. Aí o outro falou assim, mas Senhor, é muita coisa, é muito perdão. Como é que eu vou demonstrar isso? Aí Jesus conta uma outra parábola. Ai, Jesus, ele conta uma outra parábola. Ele fala, olha, quando um soldado romano, gente, não presta. Para o judeu isso é complicado, mas ainda bem que ele não estava no campo judeu, ele estava entre os gentios. Ele conta de novo essa parábola. Se o soldado obriga você a ir 1 milha, vai com ele 2. Na primeira você vai por obrigação, na segunda você vai por amor. Hein? Você é capaz de perdoar o seu arqui-inimigo e andar com ele a 2 milha? E aí, numa outra cidade, nessa onde estava João, o apóstolo, João ficou sabendo que tinha um rapaz lá que estava pregando, falando da palavra e curando também, gente, expulsando demônios, fazendo todo o trabalho, mas ele nunca tinha estado num acampamento com Jesus. Ele não tinha estado em Betsaida, ele não tinha estado em Magadã, ele não tinha estado em Cafarnaum. E aí João ficou ofendido. Como é que esse rapaz está falando no teu nome se ele nem com a gente andou? Ele nem conhece você, Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala, rapaz, quem não é contra nós é por nós. Quem não está espalhando, está juntando.
Deixa ele falar, João. Ele está falando em meu nome? Significa que de uma forma ele está me conhecendo. João, vai haver um tempo em que ninguém vai ter me ouvido. Vai haver um tempo, João, em que a humanidade vai estar tão grande, tão grande. Ninguém me viu, nem viu você, João. E eles vão acreditar, e eles vão fazer a minha obra. João, abre o seu coração, João. A seara é grande, João. Precisamos de muitos, muitos trabalhadores. Faz isso não, João. Ainda bem que esse rapaz não, porque João proibiu ele de falar. Mas não obedeceu, não. Você sabe o que aconteceu com esse rapaz? Ele chamava Adem. O Adem, depois da crucificação, depois de tudo, ele foi para a Mesopotâmia, abriu igrejas em Mesopotâmia e ele nunca tinha estado com Jesus de Nazaré. Mas ele creu. E você sabe por que ele creu? Porque ele era da vila de Gadara. Gadara, que era uma vila que não era judia. Esse rapaz, gente, ele não era judeu. Ele nem tinha estado com Jesus, mas ele conhecia aquele rapaz que Jesus libertou de Gadara, sabe? Aquele peladão lá do cemitério. Ele era da família daquele homem. Quando aquele homem foi curado e voltou, que Jesus mandou que ele voltasse para Gadara, para a cidade dele e ficasse com a família, lembra? Então, ele levou a nova, e a nova que aquele homem peladão que Jesus libertou, salvou esse Adem. E esse Adem depois foi um homem maravilhoso na palavra e levou a palavra para a Mesopotâmia. Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia de tudo isso. Por isso que ele falou para João, João, não proíbe não, João, deixa. Quem ajunta não está espalhando. E aí, para esses discípulos, depois de tudo que eles fizeram, eles voltaram, todos eles para como que é o nome do lugar lá, gente? Eu falo sempre, acabo esquecendo. Deixa eu ver aqui o nome do lugar. Magadã. Quando eles voltaram todos para Magadã, Jesus começou a prepará-los. Era já outubro, né? Já estava chegando outubro, que dia 28 de setembro todo mundo está lá em Magadã, então estava todo mundo em Magadã. E aí Jesus dá algumas lições para os discípulos. Nós vamos ver algumas delas. Em Magadã. Era um discipulado específico para aqueles 140, 150 pessoas. Tá? Primeiro ponto que ele falou, respeitar a personalidade, a identidade de cada convertido. Não tenta mudar a personalidade de uma pessoa. Jesus disse, isso não vai funcionar, porque aí a pessoa vai ficar escrava. Cada um tem uma personalidade, cada pessoa tem um caráter, então respeita a personalidade da pessoa. Deixa a pessoa ser ela mesma comigo. Comigo, porque eu conheço o coração do homem. Então não tenta, respeita a personalidade e a identidade de cada convertido. Segundo, não use medo, piedade ou sentimentos baratos para convencer o incrédulo. Gente, nós estamos errando nisso aqui. Aliás, estamos errando em todos os pontos. Por que a igreja faz? Se você não se converter, você vai para o inferno. O que é isso? Medo. Então a pessoa se converte não porque recebeu a iluminação do Eterno, não porque o Espírito Santo tocou no coração dele e convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Não, ele vai porque ele fica com medo do inferno, do fogo, né? Ainda faz a coisa ficar pior, né? Porque ele é fogo. O diabo está lá com a espada e vai enfiar em você. Jesus disse, não é assim. O meu evangelho não é pregado assim. Não use medo, piedade e sentimento barato. Uma outra coisa. Ele fala assim, o pai amoroso nunca impõe medo ou chantagem para forçar obediência. Lembrem, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, eu acho que eu não tenho nenhum. Nossa, eu vim para cá sem nenhum lenço. Eu já estou chorando aqui, ó. Então, gente, não use medo, piedade ou sentimentalismo barato para convencer o incrédulo. O pai amoroso nunca impõe medo ou chantagem para forçar a obediência. Lembrem, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, eu vou falar uma coisa muito séria com vocês. Muito séria. Eu já disse isso antes. Os discípulos enfatizaram a morte de Jesus, ao invés de enfatizarem o evangelho que Jesus deixou. Jesus disse, não baseiem o ministério no meu sofrimento, na minha vida pessoal. Baseie o ministério na palavra e na palavra que eu estou trazendo do Pai. Tudo que eu falo aqui, eu não falo por mim, eu estou falando o que o Pai me disse. Nós vamos estudar sobre isso quando Jesus estiver em Jerusalém, na sua última estada em Jerusalém. Antes da morte dele. A outra coisa que ele diz, a fé é um poder dado aos homens para suportar os revessos da vida, os problemas e as lutas. E ele diz, não é porque a pessoa se converte que ela vai deixar de ter problema, isso não é verdade. A vida já traz consequências e problemas, mas a minha palavra é a fé naquilo que o Pai tem dado, a fé no caminho, no processo que o Pai tem dado para cada ser humano. Aí ele fala, a fé é um poder dado ao homem para suportar os revessos da vida, os problemas e as lutas. Olha, a minha mensagem o Pai é bom, amoroso e ama todos os seus filhos. Mas lembrem, sou intolerante e a iniquidade e quem deliberadamente faz o mal e é rebelde contra mim. Então, o que ele diz? Que a mensagem do Pai é de que ele é bom, é amoroso, mas ele também é justiça. O Senhor não admite iniquidade. Ele fala mesmo isso, não tem como você colocar trevas e luz junto. A luz vai destruir as trevas. Então, a rebeldia contra o eterno não tem como. Não tem como. Gente, deixa eu fechar um pouquinho essa porta. Peraí.
Aí vem o segundo ponto. Nunca me tornem um exemplo de sofrimento. Ai, gente, isso aqui a gente está falhando 100%. Nunca me tornem um exemplo de sofrimento. Lembrem que a mensagem que transmito do Pai é de beleza, amor, alegria e perfeição. O que nós fizemos? O que a gente faz na Páscoa? Exaltamos o sofrimento de Jesus. Para quê? Aí fazemos aquelas cruzes, né, com ele crucificado. Gente, Jesus não está crucificado, não. Gente, o que João viu no primeiro capítulo de Apocalipse? Jesus na cruz? Não foi. Ele viu um Jesus maravilhoso. Ele brilhava, o olho dele era como chama de fogo. Jesus não está na cruz, nunca mais. Ele ficou na cruz algumas horas. Foram 3 horas de crucificação. No túmulo 3 dias. Olha aí, 3 horas de crucificação. 3 dias no túmulo. E o resto da eternidade como um rei. Então, por que enfatizamos tanto a cruz? O sofrimento dele? Foram 3 horas, gente, de cruz. E a eternidade como rei, como Messias. Ele fala, nunca me tornem um exemplo de sofrimento, e foi exatamente o que nós fizemos. O 6º ponto. A mensagem do Pai é viver o Evangelho. Não significa que não terão sofrimentos ou problemas, e sim enfrentar tudo confiando plenamente na providência do Pai. Olha o que ele diz para os discípulos. O meu Evangelho não vai evitar vocês de ter problemas, não. E nem sofrimentos. Mas vamos enfrentar tudo como eu vou enfrentar tudo, confiando no Pai. O que Jesus disse, a última palavra? Antes da última, né? Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Ele disse, está consumado. Acabou. Gente, ele consumiu, ele já está consumado. Aquele sofrimento acabou. Cadê a alegria da salvação? Cadê a alegria de estar caminhando com o eterno? Cadê a alegria da esperança do céu? Deixar as coisas do passado para trás e olhar para frente. Olhar para o eterno. Ele nos deu o caminho. Não o caminho de sofrimento, ele nos deu o caminho da esperança. Outro ponto que Jesus disse, sempre recitem versos da Escritura que trazem esperança, conforto e alegria. Olha o que Jesus disse, olha o conselho de Jesus para os discípulos naquele acampamento. Sempre recitem versos da Escritura que trazem esperança, conforto e alegria. Vamos ver algumas delas? 69. Vamos ver algumas delas? (69). Cria em mim um coração puro. É uma das coisas que ele falou. Ó Senhor, cria em mim um coração puro. A outra palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outra coisa que ele fala, eu devo amar o meu vizinho como eu me amo. Positivo. Aí ele fala outra coisa, porque eu, o Senhor vosso Deus, estou segurando vocês com a minha mão direita e dizendo, não teme, eu estou com você. Salmos.
Outra coisa, uma coisa que ele falou, que é para a gente sempre repetir, uma palavra positivíssima. Nunca mais as nações se levantarão em guerra uma contra a outra. Eu preciso dizer alguma coisa para vocês? A gente pelo menos lembra disso. Por isso que nós temos guerra até hoje. Porque nós não estamos profetizando. Profetizando, a nossa palavra tem poder. Aí ele fala, nunca mais as nações vão aprender a guerra. Não vai aprender a guerra. Nunca mais as nações aprenderão a guerra. Mensagens positivas, Jesus disse. Aí quando eles saíram, quando eles chegaram em Bagadã, depois disso, né, 16 de setembro eles chegaram em Bagadã, aí Abner pegou os discípulos dele e desceu para Belém, para o acampamento que eles tinham em Belém. Aí Jesus deu uma semana de descanso para eles rumarem para os lados de Pérea, né? Uma semana de descanso para todos os discípulos, aí depois eles desceram para Pérea. A última missão de Jesus com os discípulos foi em Pérea, né? Lá do lado, né, de Decápolis, mas ficava um pouco mais embaixo, mais perto da Judéia, lá embaixo. Jesus e os discípulos reuniram em Jerusalém. Aí, ó, gente, os discípulos não queriam de jeito nenhum, né? Ia ter a festa de outubro, a festa dos tabernáculos, sabe, a festa das tendas. Então, Jesus queria ir para a festa das tendas. Aí todo mundo pensou, ai meu Deus, lá vamos nós para o problema. Ninguém entendeu nada, porque Jesus foge lá para as terras de Filipe e agora Jesus quer descer para Jerusalém. Os discípulos ficaram perdidos, morrendo de medo. Não vamos não. Jesus falou, vamos. Nós vamos para a festa de Jerusalém, para a festa das tendas. No final de setembro, para a festa dos tabernáculos em outubro. Aí Jesus visitou os amigos de Betânia, ele chegou primeiro em Betânia, e depois ele deixou os discípulos em Betânia, e ele mesmo foi para Belém, para o acampamento de Abner, que eram os discípulos de João Batista. Foi a Jerusalém algumas vezes durante a festa e ensinou no templo. Gente, eu vou deixar para falar isso aqui no próximo vídeo, porque esse aqui já está ficando longo. Porque o que ele falou do templo. Aí você pergunta, Miriam, como é que Jesus teve coragem? Olha, primeiro, o Sinédrio pensou que Jesus que desceu para Jerusalém porque ele tinha proteção romana, porque Filipe, todos sabiam que o Filipe lá, o irmão de Herodes, era amigo de Jesus. Aí eles pensaram, o Filipe conseguiu de Roma um conduto, um conduto de liberdade para ele, então nós não vamos poder tocar em Jesus. Olha que Jesus, por isso que Jesus ficou aquele tempo todinho lá em cima, em Cesareia de Filipe. Porque quando ele desceu para Jerusalém, todo mundo pensou, ninguém esperava que ele fosse. Primeiro, ninguém esperava que ele fosse, que todo mundo pensou que ele estava com medo de morrer. Mas ele quis provar para os discípulos que ele tinha fugido, não é porque ele estava com medo, é porque a hora dele não havia chegado. Agora, quando os discípulos falaram para ele, mas como é que nós vamos descer para Jerusalém? Vamos tentar pegar você? Jesus falou para eles, a minha hora ainda não chegou. Aí, quando eles chegaram em Jerusalém,
Jesus foi para o templo, o pórtico de Salomão, sentou lá e ministrou. Todo mundo, vinha gente de quanto é lugar do mundo para essa festa dos tabernáculos também. Todo mundo estava esperando Jesus. As pessoas que gostavam de Jesus estavam lá. Então eles tinham o povo a favor de Jesus e eles pensavam que Filipe tinha dado um salvo-conduto para Jesus ir para Jerusalém. Então não tocaram em Jesus. Só no finalzinho da festa, porque a festa dura 7 dias. No finalzinho da festa é que eles tinham mandado, o Sinédrio mandou alguém em Roma para perguntar lá para Filipe, para perguntar se Roma tinha dado para. Não foi nem Filipe. Ficaram com medo de ir até Filipe, porque Filipe era amigo de Jesus. Mandaram para Roma, para perguntar se Roma tinha dado um salvo-conduto para Jesus. Quando eles chegaram, já no último dia de festa, Jesus escapuliu. Mas ele provou para os discípulos que ele não foi para lá, para Cesareia, lá para cima. Ele não ficou só lá naquela parte que não era, né, a parte romana e grega, não é porque ele estava com medo. Ele foi por causa do ministério dele. Ele foi para levar para os gentios a palavra dele. Não por medo, ele não foi para lá por medo. Ele foi porque ele tinha um propósito. O propósito era de levar a mensagem dele, levar o evangelho dele para os gentios. E aí, eu só vou contar para vocês, antes de encerrar esse vídeo, que lembra da história da mulher adúltera? Foi justamente nessa festa. Nessa última festa que Jesus foi, sem ser crucificado, sem ser pego. Foi nessa festa dos tabernáculos que aconteceu aquilo. E aquela mulher era lá de Nazaré. Ela era mulher de um homem lá de Nazaré, que inclusive ele era bullying, ele ficava perseguindo Jesus o tempo todo. Então, quando ele viu que Jesus estava lá, ele já conhecia toda a história, né? Ele também o negócio é o seguinte, ele era preguiçoso, ele não gostava de trabalhar, então ele colocava a mulher dele para prostituir, para pegar dinheiro. Então, quando teve a festa, ele descia para as festas para fazer a mulher dele fazer isso. Então, ela fazia aquilo porque o marido obrigava. Então, quando levaram aquela mulher, Jesus viu o marido dela lá no meio da multidão. Aí Jesus caminhou até ele, escreveu na areia todos os pecados daquele homem que Jesus sabia. Ele ficou com medo porque todo mundo viu que Jesus estava escrevendo. Ele saiu, fugiu de lá. Os outros começaram a ir também, porque viram que Jesus estava com a razão. Aí ele chegou no pé da mulher e começou a escrever no pé da mulher. Aí as pessoas que estavam perto dela viram o que ele estava escrevendo. Viram que a culpa não era dela, a culpa era do marido. E aí todo mundo foi embora, ficou só a mulher e Jesus. Aí Jesus olhou para ela e falou: eu te conheço, menina. Eu te perdoo. Não peca mais não, vai embora. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Interessante, né? Saber os detalhes dessa história? Pois é. Ela chamava Ildama. E você sabe o que aconteceu com ela? Se tornou uma discípula. Simplesmente mais uma discípula de Jesus. Não pôde ficar com ele muito tempo, né? Porque logo depois ele morreu. Jesus ficou em Betânia e Belém. Ele ia em Betânia, ver os discípulos que estavam em Betânia, depois ele ia para Belém, onde estava, né, o acampamento de Abiné, os discípulos de João Batista. E ele partiu de Jerusalém de volta ao Parque Magadã no dia 30 de outubro. Ele ficou um mês, quase um mês em Jerusalém, quase um mês. E ele não foi pego. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora dele. No próximo capítulo, no próximo vídeo, eu vou falar algumas das mensagens de Jesus no templo, tá bom?
porque vale a pena. Vale a pena a gente dar uma olhada das mensagens que Jesus deixou. Eram 7 dias de festa. Eles chegaram lá uma semana, quase 2 semanas antes, mas ele não foi para Jerusalém nesse período, ele ficou em Betânia, em Belém. Ele foi na festa, só nos 8 dias de festa que ele foi em Jerusalém, os 8 dias em que ele ministrou para todos que estavam ali, inclusive pessoas da Grécia, pessoas do Egito, pessoas da Mesopotâmia, da Turquia, de tudo quanto é lugar, da Síria, de tudo quanto é lugar. E ele estava lá justamente para isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.